a Yom Yom do dia 28 de Menachem Av. Hoje ele nos traz um trecho selecionado de uma carta do Rebbe anterior, já em vista da aproximação do mês de Elul, no qual se inicia um período de introspecção, como já comentamos, de balanço, autoanálise, e um período de tshuvá, de arrependimento, ou melhor, dizendo, de retorno a Deus, de resgate da nossa espiritualidade, de reconciliação com judaísmo, Torá e mitzvot, e uma reaproximação ao nosso Pai Celestial, com Deus. Então aqui ele nos explica, ele nos traz de uma carta do Rebbe anterior, que compara esse processo de, por assim chamar, por assim dizer, de cura da alma, compara isso com a cura do corpo. E nós vamos traçar paralelos, e como ele vai nos dizer aqui, que o mesmo que se aplica em relação à saúde física, a cura corpórea, o mesmo também se aplica em relação à alma no sentido espiritual. Assim escreve o Rebbe anterior. Em geral, há duas abordagens quanto à cura das enfermidades do corpo. Nós temos duas formas de encarar a cura, de buscar a cura. Existe o conceito também de medicina preventiva, antes mesmo da moléstia, da doença surgir, aparecer, ou mesmo quando a doença já surgiu, como tratá-la e como enfrentá-la. Então, uma abordagem consiste em, número 1, curar o órgão ou a faculdade afetada, ou se há um órgão específico que ele está afetado, que ele está enfermo, ou um poder, uma faculdade, o poder da visão, ou da audição, ou o que for, se concentrar nisso, entre aspas, atacar isso, não é? Esse problema que existe naquele órgão ou naquela faculdade, que ela está enferma e débil. Uma segunda abordagem consiste em fortalecer os órgãos e faculdades sãs. Não apenas atacar, entre aspas, ou focar o órgão ou aquela faculdade que está enferma ou fragilizada, debilitada, mas fortalecer os órgãos e faculdades sãs para que se imponham sobre o órgão ou a faculdade enferma e o curem. Em outras palavras, fortalecendo a saúde geral do indivíduo, deixando o corpo inteiro mais vigoroso, havendo uma saúde e disposição geral na pessoa. Então isso ajuda a criar imunidades, defesas, anticorpos, etc. E isso beneficia a cura, ou como ele diz, até impõe uma cura sobre o órgão, a faculdade enferma, ajudando a curá-la. Então isso em termos físicos corpóreos. Escreve o Rebbe anterior que essas duas formas, essas duas abordagens, elas existem também no campo espiritual, na saúde espiritual, na cura da alma. Quando se trata das enfermidades do espírito, quando nossa alma, talvez, pelas ações ações negativas que cometemos, etc., se isso afetou, feriu, adoentou a nossa alma, nosso espírito, há duas formas de avodar, existem duas formas de proceder, de como servir a Deus, no nosso serviço espiritual em relação a isso. E isso vem de encontro a uma expressão comum na linguagem dos nossos sábios, que os nossos sábios encontramos em diversos lugares, que eles falam em tshuvá umaasim tovim. Tshuvá e boas ações. E, em geral, as duas coisas caminham juntas. Tshuvá faz alusão ao arrependimento, penitência e retorno a Deus. Boas ações
aquilo que nós implementamos de positivo, como dizendo que tshuva seria corrigir aquilo que há de mal e de errado, que absorvemos, etc. E masim tovim, as boas ações, seria incrementar, implementar, aumentar aquilo de positivo que podemos fazer ou que já fazemos. Então ambas as coisas são necessárias, e seguindo a analogia que ele nos forneceu da saúde física, a gente diria que tshuva, como arrependimento, etc., seria como tratamento específico daquele órgão, daquela faculdade afetada, como curá-la, atacando ela própria. Assim também a tshuva seria o arrependimento, ou penitência por aquelas falhas específicas cometidas. A segunda abordagem que ele nos falou, que é fortalecer a saúde geral do corpo do indivíduo, e o corpo estando bem sadio e disposto, isso também vai beneficiar a cura de qualquer órgão específico. Isso seriam as boas ações, acrescentar, incrementar mais nos maasim tovim, nas ações positivas. Nós podemos dizer também que, de certa forma, isso nos lembra duas escolas no judaísmo. Nós temos a escola de Mussar, aquilo que surgiu, se desenvolveu nos últimos 3 séculos da nossa história. A escola de Mussar eram aqueles sábios que davam mais ênfase, eles chamavam como a ética judaica, mas eles focavam mais o lado do surmerad, afastar-se do mal, como encarar o mal, como enfrentar o mal, como vencer o mal e etc. E isso estaria ligado, vamos dizer, com a primeira parte, que é a tshuva, de como resgatar a integridade, a saúde do órgão afetado, etc. Já o movimento racídico dava mais ênfase ao va'asetov, ao fazer o bem. Não é? Procure se concentrar em fazer o bem, incrementar isso. Como falava, inclusive, que escuridão, mesmo uma grande escuridão, uma pequena luz já serve para dissipar a escuridão. E assim também, quanto mais luz a gente acrescenta, então naturalmente, automaticamente a escuridão vai se dissipando. Assim também em termos espirituais, quanto mais a gente acrescenta em boas ações, quanto mais a gente incrementa as coisas positivas, então naturalmente as coisas ruins vão cedendo lugar, não há espaço para elas vão desaparecendo. Por isso a Hassidut também dava muita ênfase até o lado positivo, às vezes se concentrar mais em incrementar o lado bom, e dessa maneira, naturalmente, o lado mal também vai diminuindo ou se extinguindo por completo. Mas, de qualquer maneira, antes da chegada do mês de Elul, no qual a gente vai se concentrar mais no acréscimo, na realização da tshuva e no incremento de boas ações, então ele nos traz como nós devemos encarar essas duas abordagens no sentido espiritual para a saúde da nossa alma e espírito.